Aula 9, então, pessoal, falarei então a respeito das sutilezas das funções ímpares e pares, pessoal, que é um assunto que vocês já devem ter visto muito, mas é sempre bom a gente tá recordando, né? Pessoal, detalhe interessante, então, quando eu postar aqui essa aula 9, lá no espaço da aula 10, eu já vou colocar o dia para a nossa live, tá certo? O melhor dia e horário lá, o link, tudo direitinho, para a gente efetuar a nossa live, que será agora a próxima semana, certo? Mas eu vou ser bem claro, eu vou colocar tanto no quadro de avisos, como também no espaço da aula 10, eu acho que fica interessante, né? Então logo eu posto essa aula aqui, que é a aula 9, tá bom? E aí a gente vai resolver, a gente vai gabaritar toda a lista de exercícios, eu acho que vai ser bacana, certo? Aí vejam só, em relação, pessoal, as funções, então, ímpares, vejam só, eu digo aqui, ó, seja f uma função ímpar e contínua nesse intervalo, menos r a r, com r positivo, com r maior do que zero. Mostrar que a integral de menos r a r de f de x dx é igual a zero. Isso é pessoal, isso é de uma sutileza inacreditável, importantíssimo esse resultado. Mas vejam só, aqui, primeiro, pessoal, eu digo, ó, se f é ímpar, conforme nós já sabemos, ó, f de menos x é igual a menos f de x, ou f de x é menos f de menos x, nesse intervalo menos r a r. Vejam só também, pessoal, um detalhe interessante, certo? Ó, a bem da verdade, eu quero encontrar a integral de menos r a r de f de x dx, certo? Mas vejam, mas como f é ímpar, então f de x é menos f de menos x. Foi o que eu fiz, ó. Onde tinha f de x, eu coloquei menos f de menos x, tá certo? Então, o sinal aqui de menos, ó, eu coloquei para fora da integral, então ficou menos a integral de menos r a r de f de menos x dx. Isso porque a função é ímpar. Depois, ó, nessa integral daqui, do lado direito da igualdade, eu faço uma substituição, certo? Eu chamo u de menos x, ok? Foi o que eu fiz aqui, ó, u de menos x. Ó. Se u é menos x, então du é menos dx, certo? Ou dx é menos du, não é isso? Muito bem. E vejam, pessoal, também ó, os extremos aqui, como eram em x, eu devo convertê-los para u agora. Então, ó, x igual a menos r, aqui o limite inferior, ó, certo? Então, ó, onde tem x aqui, eu coloco menos r, fica menos r, ó, dá r, certo? Então, u é r. E quando x é r, ó, fica menos x menos r para u. Então, a bem da verdade, o meu u vai, pessoal, variar de r a menos r, não é isso? Ó? Porque, vejam lá, eu peguei aqui as duas integrais. Ó. Aqui eu quero menos r a r de f de x dx, é igual a menos a integral de menos r a r de f de menos x dx, porque, veja, como f é ímpar, certo? F é menos f de menos x, né? Menos f de menos x. Com a nossa substituição, onde tinha menos x, eu coloquei u, então ficou f de u, ok? Mas vejam que o du é menos dx, então aqui, ó, menos dx, ó, já é du, tá certo? Então a integral seria de f de u, du, mas veja que os extremos se alteram, né? Onde tinha menos r aqui, ó, passou a ser r, certo? E onde tinha r, passou a ser menos r. Então, a bem da verdade, com a substituição, eu tenho a integral de r a menos r de f de u du. Mas vejam que essa integral, pessoal, essa daqui, ó, que a gente obteve agora, integral de r a menos r de f de u du, ela é igual à integral de r a menos r de f de x dx, né? Ó. Basta apenas, ó, fazer uma outra substituição, que já é direta, né? Substituir o u pelo x, ó. Não é isso? Ok? Mas como as duas letras são iguais, ó, se viria para f de k, dk, f de z, dz, f de a, da, né? Porque, mas vejam, ó, vejam, que a bem da verdade, quando você passa dessa integral aqui para essa, ó, que valeria para qualquer letra, então vale para x também, né? Basta fazer a substituição agora, u sendo x, né? Se u for x, ó, fica f de x, e o meu du é o dx, então é a mesma coisa, certo? Então a integral de r a menos r de f de u du é a integral de r a menos r de f de x dx. Esta sutileza, pessoal, certo? Vai proporcionar a seguinte conclusão. Vejam aí, ó, a integral que eu quero é a integral de menos r a r de f de x dx. Vejam que ela é igual, ó, à integral de r a menos r de f de u du. Ok? De f de u du. Então, vejam aí, ó, vejam aí, certo? Vejam aí, que como a integral, ó, de r a menos r de f de u du
é a integral de R a menos R de f de x dx. Vejam aqui, ó, essa passagem aqui, pessoal, ó, essa passagem aqui, ó, certo? Essa integral, repare, ó, R a menos R de f de u du, é essa integral aqui, conforme a gente já concluiu, né? É a integral de R a menos R de f de x dx. Muito bem, muito bem. Só que vejam, ó, essa integral também, pessoal, ela é menos a integral, né? Invertendo agora os extremos de menos R a R de f de x dx, né? Analisem só essas duas integrais aqui, ó, só essas duas aqui, ó. Ok? Vejam, ó, integral de R a menos R de f de x dx, certo? Se eu inverter os extremos, eu devo colocar o menos, né? Propriedade das integrais. Então, ela é menos a integral, ó, invertendo os extremos, ó, de menos R a R de f de x dx. Esta conclusão maravilhosa, pessoal, com esta conclusão maravilhosa, né, eu passo essa integral para o outro lado. Então, ficaríamos assim, ó, com a integral de menos R a R de f de x dx, mais a integral de menos R a R de f de x dx, ó, que era essa parte aqui, né, que é menos, passa mais, é igual a zero, né, porque não ficou nada desse lado, né? Ok? Mas, ó, eu estou somando duas integrais idênticas, então fica duas vezes a integral de menos R a R de f de x dx, ó, pessoal, é igual a zero. Então, a integral de menos R a R de f de x dx é igual a zero sobre 2. E aí, pessoal, a gente consegue realizar a nossa prova, né? A gente consegue mostrar que a integral de menos R a R de f de x dx é igual a zero, né? Quando f é uma função ímpar, certo? Então, pessoal, provado aqui, ok? Essa sutileza, pessoal, inacreditável, tá certo? Serve também, pessoal, assim, para a gente mergulhar em inúmeras questões, em inúmeros problemas, né? Vamos resolver, pessoal, alguns exercícios para a gente ter uma ideia melhor disso, né? Ok? E pessoal, seguindo então, se vocês quiserem, vocês podem dar até uma parada no vídeo e resolverem as questões. Ó. Eu peço então para se calcular as seguintes integrais. Ó. O exercício 1 é a integral de menos 1 a 1 de x vezes raiz de x à quarta mais 1 dx, certo? Vejam aí se vocês estão, beleza? E na segunda, qual o valor da integral de menos π a π de seno de x sobre x à quarta mais x ao quadrado mais 1, certo? Essa questão aqui, pessoal, se não me engano, ela é da lista, tá? Mas se for, é uma questão que a gente já resolve agora, né? É uma questão que a gente já resolve agora. Então, vejam só, pessoal, ó, aqui um detalhe interessante, ó, vejam então, a função que eu tenho na integral, o meu f de x, pessoal, é x vezes raiz de x à quarta mais 1, ok? Muito bem, então veja, ó, quem seria f de menos x? Ó, seria, onde tem x, ó, menos x, vezes, ó, x à quarta menos x à quarta mais 1, certo? Então, vejam aí, ó, que o f de menos x seria, ó, menos x, certo? Menos x, vezes a raiz de, olha lá, como menos x está elevado a um expoente par, ele fica positivo, né? Fica x à quarta, né? X à quarta mais 1, certo? Vejam aí, pessoal, que esse valor aqui, ó, de x vezes raiz de x à quarta mais 1, ok? Ele é exatamente, ó, a função f aqui, ó, f de x, ó, x vezes raiz de x à quarta mais 1, tá certo? Então, eu tenho que f de menos x é igual a menos f de x, ok? Eu obtive essa conclusão, certo? Então, aqui eu vou logo colocar, ó, logo, como, pessoal, f de x é igual a menos f de menos x, tá certo? A função f de x, pessoal, é ímpar, certo? É ímpar. Aí você coloca, deste modo, tá certo? Deste modo, a integral de menos 1 a 1 de x vezes raiz de x à quarta mais 1 dx é igual a zero. Olha, pessoal, a beleza da gente ter conseguido, tá certo? Provar que a integral de menos r a r de f de x dx, quando f é ímpar, essa integral é zero, certo? Então, veja, eu não sei se vocês tentaram resolver essa integral,
mas vocês vão verificar que já há sutilezas, né? Então, olha a importância da gente enxergar numa integral, né, de menos R a R, tá certo? Que o F é ímpar, tá certo? Então, a gente já garante, pessoal, que essa integral é zero. Fantástico, né? Do mesmo jeito, pessoal, observem, essa integral também aqui, que vocês iriam ralar bastante para tentar resolvê-la. No entanto, reparem, vamos lá. F de x, pessoal, é igual a seno de x, ok? Sobre x à quarta mais x ao quadrado mais 1, ok? Vejam quem é f de menos x, ó, seria seno de menos x sobre, ó, menos x à quarta, não é isso, ó? Onde tem x, menos x, né? Depois, menos x ao quadrado mais 1, ok? Muito bem. Então, daqui, pessoal, ó, a gente obtém que f de menos x será igual. Vejam aqui, a função seno é uma função ímpar, né? Seno de menos x é menos seno de x, não é isso? Então, eu vou colocar aqui, ó, menos seno de x, certo? Ok. Menos x à quarta, ó, o menos está elevado a um expoente par, fica positivo. Menos elevado a um expoente par ao quadrado, fica positivo, ó, mais 1, ok? Vejam então, pessoal, ó, eu tenho menos essa função aqui, ó, seno de x sobre x à quarta mais x ao quadrado mais 1. É exatamente o meu f, ok? Então, f de menos x, ó, é menos f de x. Se isso acontece, né, f de x, então é menos f de menos x, conforme a gente já sabe, tá certo? Ok, vamos colocar aqui, pessoal, vamos colocar assim, eu coloquei logo ali na primeira, vamos colocar assim, ó, assim, né, como f de x é igual a menos f de menos x, tá certo? Vamos colocar assim, pessoal, tem-se, tá certo? Que a função f de x, pessoal, é ímpar. Muito bem. Com esse detalhe, pessoal, vejam que a gente tem aqueles extremos daqueles moldes que a gente já provou, né, inicialmente na nossa aula, de menos R a R. Aqui é de menos π a π, certo? Muito bem, tá certo? Aí eu coloquei lá deste modo, vamos colocar assim, ó, desta forma, tá certo, pessoal? Quando a gente consegue entender que a integral, que essa função é ímpar, né, e que a integral, pessoal, é de menos R a R, né, no caso aqui de menos π a π, né? Então, a gente ficaria com a integral de menos π a π de seno de x, pessoal, sobre x à quarta mais x ao quadrado mais 1 dx, ó, isso aqui, ó, é zero. Ok? Duas coisas aí acontecem, né? A função, tá certo? Da integral, ela é ímpar, e eu também estou lidando com extremos, né, de menos um extremo a um extremo positivo, de menos R a R. Tá certo? No caso de menos π a π. Acontecem, a bem da verdade, dois detalhes aí interessantes, né? Ok, pessoal, vamos fazer mais uma questão, para a gente passar para a função par, certo? Ok, pessoal, vamos fazer então a terceira questão. Olha só, agora vocês podem aí parar o vídeo e resolver, né? Porque seria a integral de menos 1 a 1, certo? De x ao cubo vezes x ao quadrado mais 3, tudo isso é elevado à décima. Vejam então, pessoal, que de fato, pessoal, a gente precisa entender, no caso, a nossa função, né? O nosso f de x, que está aqui, tá certo? Mas vejam, ó, se eu sei que ele é par ou ímpar, no caso a gente ainda não viu o par, né? Que será a nossa próxima demonstração. Mas a gente precisa entender o f. A gente já viu que se esse f for ímpar, ajuda e muito na resolução da nossa integral. Principalmente, pessoal, se ela for na forma, olha lá, de menos R a R. O meu R aqui, no caso, é 1, é a unidade. Então, eu tenho a integral de menos 1 a 1, não é isso? Dessa função. Vejam só, pessoal, não sei aí se vocês tentaram resolver, porque se vocês forem abrir o polinômio, vai ficar uma coisa maravilhosa, né? Ó, x ao quadrado elevado à décima, vai ficar um polinômio imenso, né? Você teria muito trabalho para resolver esse polinômio. Vai resolver a questão, mas seria muito trabalhosa a questão, né? Ok, então vejam, pessoal, o meu f de x, aí, ó, é x ao cubo, vezes x ao quadrado mais 3 elevado à décima. Tudo bem. Então, veja ó, que meu f de menos x seria menos x ao cubo,
vezes, ó, eu estou abrindo um colchete, pessoal, porque aqui onde tem x eu vou ter que colocar menos x, ele vai ficar elevado, vai ficar entre parênteses e elevado ao quadrado, tá bom? Então, ó lá, ok. F de menos x vai ser igual. Veja, ó, como o meu menos está elevado a um expoente ímpar, então ele fica menos, não é isso? Seria o menos 1 ao cubo, menos 1, certo? Menos x ao cubo, ok? Vezes, pessoal, aí olha lá, como o menos agora está elevado ao quadrado, ó, positivo, x ao quadrado mais 3 elevado a décima. Veja então, pessoal, aqui essa função aqui, ó, pessoal, x ao cubo vezes x ao quadrado mais 3 elevado a décima, ó, ela é aqui, ó, está aqui ela aqui, ó, x ao cubo vezes x ao quadrado mais 3, ela é exatamente f de x, certo? Então, f de menos x, ó, é igual a menos f de x, certo? Ou seja, f de x é menos f de menos x. Olha que conclusão magnífica, pessoal. Eu vou colocar aqui nesse cantinho, acho que vai dar, pessoal. Vamos lá. Aí eu vou colocar aqui, pessoal. Então, como f de x é igual a menos f de menos x, a função, certo, pessoal? É ímpar. É ímpar. Certo? Ok? Deste jeito, né? Ou desta forma, porque a gente já usou deste modo, desta forma, deste jeito. Não é isso? Então, deste jeito, pessoal, a integral de menos 1 a 1 de x ao cubo vezes x ao quadrado mais 3 elevado à décima dx, pessoal, é zero. Olha que coisa magnífica. Se algum de vocês quiserem, aí em casa, sei lá, de repente aqui, ó, desenvolver aqui esse polinômio, já que ele está elevado à décima, né? Fantástico, né? Encontrar todos os termos, depois multiplicar por x ao cubo, depois efetuar a integral de cada termo, calcular de menos 1 a 1, meu amigo, é 1 hora. Acredito, penso eu, né? Para você deixar toda essa integral bem resolvida e chegar... E outra coisa, hein, pessoal? Tem que chegar à conclusão, ó, de que ela vale zero. Então, eu acho que, repara, para esse tipo, quer dizer, até eu acho que a outra questão da lista também, ela foi muito sutil, né? Se você já conseguisse perceber que a função é ímpar e que você tem um intervalo de menos R a R, você já resolveu a questão. Né? Ela é sutil, né? Essa demonstração que nós fizemos, né, pessoal? Muito bem, pessoal. Vamos agora falar sobre as funções pares, ok? É isso aí. Pessoal, vamos lá então agora para a gente entender, no caso, as funções pares agora. A gente já fez a demonstração para a nossa função ímpar, a gente já conseguiu entender que se f é ímpar, no intervalo de menos r a r da integral de f de x dx, isso é igual a zero. Não é isso? Muito bem. Agora, pessoal, se a função f é par, tá certo? E contínua nesse mesmo intervalo de menos r a r, né, com r maior do que zero, então, foi colocado aqui, mostrar que a integral de menos r a r de f de x dx é igual a 2 vezes a integral de 0 a r de f de x dx. Não é mais zero. Não é mais zero, é só zero se for ímpar. Se for par, é o dobro da integral de 0 a r de f de x dx. Muito bem, pessoal, olhem só. Aqui eu coloquei, ó, de início, a gente tem que quando a função é par, então, ó, f de x é f de menos x. Ou seja, ó, isso aí eu sei que vocês já sabiam, mas serve para a gente recordar, né? Se for ímpar, f de x é menos f de menos x. Se for par, f de x é f de menos x. Muito bem. Como esse detalhe acontece, pessoal, repare, ó, então a integral de menos r a r de f de x dx, por enquanto, eu posso dizer o seguinte, seria a integral, pessoal, de menos r a 0 de f de x dx, mais a integral de 0 a r de f de x dx. Ok, pessoal? Ok, pessoal? Olha a sutileza, tá certo? Eu só fiz abrir minha integral, né? Ó, de menos r a 0 e de 0 até r. A bem da verdade, a integral está de menos r a r. Vejam só, pessoal, vejam só. Como de fato, pessoal, a prova diz, mostre que essa integral de menos r a r de f de x dx é 2 vezes a integral de 0 a r de f de x dx, ó, quando eu desmembro, já aparece aqui o 0 a r de f de x dx. Então, não vou mexer com ele. Não vou mexer com ele. Vejam a sutileza. Vejam a sutileza. No entanto, então, pessoal, só vou mexer com esse primeiro termo aqui. Tá bom? Esse primeiro termo. Não esqueçam, então, que f é par
Então, ó, eu vou colocar aqui embaixo. F de x é f de menos x. Ok, pessoal? Essa sutileza aqui, ó. Como isso aqui acontece, vejam só, pessoal, a gente vai ter, ó, integral de menos r a r de f de x dx, seria integral, pessoal, de menos r a zero, não é isso? Ó? F de x é par, então eu posso colocar, ó, f de menos x dx, certo? Mais a outra integral, que eu não vou mexer nela, de 0 a r de f de x dx. Ok? Veja a sutileza, veja a sutileza. Nessa integral aqui, pessoal, como apareceu menos x, ok? Vejam aqui, ó, vejam aqui. Vamos fazer a substituição, pessoal. U igual a menos x. Então, o nosso du seria menos dx. Ok? Menos dx. Vejam então, pessoal, também, vamos ver a sutileza, né? Ó, se o x for menos r, no caso aqui, ó, o nosso u será menos r, então será r, certo? E se o x, lá em cima, o limite superior, for zero, então o nosso u será zero também, né? No caso, menos zero, zero. Ok? Vamos ver com essa substituição do u igual a menos x, vamos ver como é que essa integral aqui, essa primeira à direita da igualdade, ela fica, pessoal. Ficaríamos com integral de menos r a r de f de x dx é igual, pessoal, a integral. Vamos ver, ó, o menos x eu estou chamando de u, né? Então ficaria f de u. Vejam que o dx, pessoal, ó, du é menos dx, certo? Aqui, ó. Então, o dx é menos du. A gente vai precisar disso aqui, né? A bem da verdade, eu tenho que substituir o dx por menos du, certo? Então, a bem da verdade ficaria menos du aqui, pessoal, ó. Eu vou colocar o sinal aqui, ok? Esse sinal do menos du, ok? Muito bem. Só está faltando agora a gente colocar os limites, não é isso? Vejam então, ó, quando o x era menos r, o nosso u passou a ser r, ok? E quando o nosso x lá em cima era zero, u ficou sendo zero, ok? Muito bem, pessoal, muito bem, pessoal. Ó, isso aqui foi apenas a transformação dessa primeira integral. Não esqueça que tem mais essa outra integral aqui, que a gente não mexeu nela, né? 0 a r de f de x dx. Muito bem, pessoal, muito bem. Aí, vejam só, pessoal, vejam só. Aqui, ó, como eu tenho um sinal aqui, ó, menos essa integral, ó, menos a integral de r a zero, se eu inverter os limites, eu vou ficar com menos, vai ficar positivo. Não é isso? Então, vejam só, a integral de menos r a r de f de x dx, pessoal, seria a integral, vou inverter os limites, ó, de 0 a r, quando eu faço de 0 a r, fica menos, mas como eu tenho esse outro menos, mais, certo? De f de u, du. Olha a beleza da questão, pessoal, mais a integral de 0 a r de f de x dx. Mas vejam aqui, pessoal, ó, essa integral aqui, ó, ficou 0 a r de f de u du. Então, é 0 a r de f de k dk, de f de a dA, f de b db e f de x dx. Isso acontece porque eu tenho, ó, u e du. Então, a bem da verdade, aqui nessa integral, é como se nós estivéssemos fazendo também uma transformaçãozinha. U igual a x, né? Certo? Então, se u é x, du é dx, né? Então, vejam só, deixa eu colocar aqui, pessoal, nesse cantinho aqui, ó. Acho que vai dar. A integral de menos r a r de f de x dx, pessoal, ela seria a integral de, ó, fazendo a substituição. Se é f de u du, então será f de x dx. Então, seria 0 a r de f de x dx, mais a integral, que eu não mexi, né? De 0 a r de f de x dx. Olha a beleza da questão, pessoal. Então, a integral de menos r a r de f de x dx, ó, duas integrais semelhantes, ó, 0 a r de f de x dx, 0 a r de f de x dx, ó, seria duas vezes a integral de 0 a r de f de x dx. Olha lá, pessoal, está provado? Provado, provado, certo? Então, são duas provas bastante interessantes. Aí, provado. Duas provas interessantes que nós obtivemos hoje. Então, se f é ímpar, a integral de menos r a r de f de x dx, zero. Se f é par,
Então, a integral de menos r a r de f de x dx é 2 vezes a integral de 0 a r de f de x dx. Ou seja, quando f é par, nesse intervalo menos r a r, a integral não é zero, ok? Não se anula. Muito bem, pessoal, muito bem, muito bem. Vamos fazer alguns exercícios, né? Agora, a gente seguindo, resolvendo agora questões específicas de funções pares, tá certo? A importância da gente encontrar isso, da gente entender isso. Vejam só, pessoal, aqui, nessa quarta questão, encontrar o valor da integral de menos 1 a 1 da raiz de 1 mais x ao quadrado dx. Eu acredito que também é uma questão da lista, tá certo? Mas vejam só, se vocês depois quiserem parar e tentar resolver essa integral, mas vejam, pessoal, a bem da verdade, ó, vejam que f de x é raiz de 1 mais x ao quadrado, certo? Ok? Muito bem. Então, ó, f de menos x seria raiz de 1 mais menos x ao quadrado. Ou seja, ó, f de menos x é raiz de 1 mais, ó, o menos está elevado ao expoente par, fica positivo, ó, é raiz de 1 mais x ao quadrado, ou seja, f de menos x é f de x, ou seja, ó, f de x é igual a f de menos x. Ok, ó. Com essa conclusão, pessoal, veja pela nossa demonstração anterior, vejam aí, ó, vejam aí. Como f de x é igual a f de menos x, tá certo? A função f de x, pessoal, é par, tá certo? Logo, o que acontece? Ó, a integral de menos 1 a 1 da raiz de 1 mais x ao quadrado dx, pessoal, é 2 vezes a integral de 0 a 1 da raiz de 1 mais x ao quadrado dx. Vejam só, pessoal, isso aqui, amigos, ajuda bastante essa conclusão. Eu não sei se algum de vocês já tentou resolver essa integral, tá certo? Mas o melhor para ela aqui, pessoal, é efetuar uma transformação trigonométrica, porque, a bem da verdade, essa raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado aqui, dx, é uma forma clássica da gente obter a secante ao cubo de θ d θ, tá certo? Então, vejam só, essa questão aqui, pessoal, eu vou resolver com vocês quando eu tiver debulhando a lista, mas aqui serve agora, se vocês quiserem dar uma parada e tentarem resolver, seria bastante interessante fazer a transformação x igual a tangente de θ, certo? Porque aí, pessoal, a gente teria 1 mais tangente ao quadrado de θ, certo? A raiz de 1 mais tangente ao quadrado de θ, mais 1 mais tangente ao quadrado de θ, seria secante ao quadrado de θ, a raiz disso ó, seria secante de θ, mais o teu dx seria secante ao quadrado de θ. Então, secante de θ vezes secante ao quadrado de θ, daria secante ao cubo de θ d θ. Certo? Foi o que eu falei para vocês, né? Essa integral aqui é uma forma clássica da gente expor, tá certo? A integral de raiz de 1 mais x ao quadrado dx é a integral de secante ao cubo de θ d θ, quando a gente faz essa transformação aqui, né? X igual a tangente de θ, tá certo? E aí, pessoal, vejam ó, que os teus limites, eles seriam de menos π sobre 4 a π sobre 4, aqui no caso será de 0 a π sobre 4. A questão é resolver a integral de secante ao cubo de θ d θ. Tá certo? Vai ser uma tarefa fantástica para vocês. Tá certo? Ok, pessoal. Muito bem. Após essa conclusão, vejam, eu resolverei essa questão, tá certo? Na lista. Muito bem. Que ela está exposta aí na lista de uma forma bastante interessante. Acho que vocês já devem ter visto. Muito bem, vamos para a próxima questão, pessoal. Encontrar o valor dessa integral aqui, pessoal, de menos π sobre 6 a π sobre 6, de cosseno ao cubo de x dx, ok? Vejam só, o nosso f de x aí, pessoal, ele está como cosseno ao cubo de x. A bem da verdade, eu já expliquei isso aqui para vocês, é como se fosse aqui, ó, cosseno de x ao cubo. Estão vendo? Muito bem, certo? Vejam só, pessoal, o nosso f de menos x, pessoal, seria então, pessoal, ó, cosseno de menos x, olha lá, ao cubo. Concordam? Porque, a bem da verdade, ó, quando o expoente
repare, ó, o expoente aqui, ele sempre vem para a função, né? Quando o expoente está na função, então é a minha função elevado ao expoente, né? Tem que ter muito cuidado, porque esse expoente poderia estar na incógnita, né? Tá certo? Aí seria só o cosseno. Mas, a bem da verdade, vejam que o expoente está na função, né? Então, seria a função toda elevado ao cubo, certo? Mas tudo bem. Se f de x é cosseno de x ao cubo, então f de menos x é cosseno de menos x ao cubo. Só que, pessoal, vejam só, o cosseno de menos x é o cosseno de x. Porque o cosseno de x é uma função par, né? Conforme a gente já sabe, né? Ok, então a gente vai ter aqui f de menos x, será, pessoal, cosseno ao cubo de x. Então, f de menos x será f de x. Ok. Desta forma, ó, f de x é f de menos x. Muito bem. Quando a gente conclui isso, pessoal, vejam só. Eu vou colocar aqui, ó, logo, certo? Como f de x é igual a f de menos x, pessoal, a função vamos colocar assim, pessoal. A função f de x, certo? É par, tá certo? Então, certo? Olha o que vai acontecer, pessoal. A integral de menos π sobre 6 a π sobre 6 de cosseno ao cubo de x dx, pessoal, é duas vezes a integral de 0 a π sobre 6, certo? De cosseno ao cubo de x dx. Olha a sutileza, certo? Repara, essa daqui foi bem interessante, né, pessoal? Essa aqui seria duas vezes, quando você efetuar a transformação x por tangente de θ, essa integral ficaria duas vezes a integral de 0 a π sobre 4 de secante ao cubo de θ dθ. Essa aqui, secante ao cubo de θ. Essa daqui, ó, é cosseno ao cubo de θ. Aquela é o inverso, né? Eu estou dizendo em relação às funções, Vamos resolver essa daqui, aí vocês resolvem essa. Quando chegar a lista, eu resolvo também, certo? Para vocês se fortalecerem. Muito bem, pessoal. Então, vejam só. A integral que eu quero encontrar é duas vezes a integral de 0 a π sobre 6, de 0 a π sobre 6 de cosseno ao cubo de x dx, certo? Vejam só. Eu vou colocar assim, pessoal. Assim, certo? Vamos colocar assim, ó. A integral de 0 a π sobre 6 de cosseno ao cubo de x dx, vejam aí, vocês podem até parar o vídeo e tal, né? Não seria isso aqui, pessoal? Como é ao cubo, eu posso desmembrar o cosseno de x vezes cosseno ao quadrado de x dx. Não sei se essa foi a ideia de vocês, porque com o cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado, né? Tá bom? Então ficaria assim, ó, 0 a π sobre 6 de cosseno de x, pessoal, ó, 1 menos seno ao quadrado de x dx, ok? Vejam aí, ó, que cosseno ao quadrado de x é 1 menos seno ao quadrado, né? Ok? Isso é importante, pessoal, porque com a substituição, ó, se eu fizer u igual a seno de x, vejam, ó, o meu du é cosseno de x dx, ó, ele já está aqui, ó, cosseno de x dx. Fica bem melhor para mim, certo? E vejam, pessoal, vejam, também, esses extremos aqui, ó, esses limites, né? O inferior é 0 e o outro é π sobre 6. Eu tenho que fazer, ó, seno de 0 e seno de π sobre 6, né? Essas duas sutilezas aí. Mas vamos encontrar essa integral? Tá certo? Vamos encontrar para a gente ver. Vamos colocar aqui, pessoal, assim, ó, eu vou colocar aqui. A integral seria de 0 a π sobre 6, tá certo? De cosseno ao cubo de x dx. Nós já encontramos ali, pessoal, que ela seria, a bem da verdade, eu já vou colocar as substituições, tá? Seria de 0, vejam que o x, quando o x for 0, o meu u é seno de 0, então 0, certo? Quando o meu x for π sobre 6, seria o seno de π sobre 6, o seno de 30 graus, então meio, não é isso? Então, vejam que a integral seria de 0 a meio, certo? Já efetuando as transformações, né? Ok, 1 menos seno ao quadrado de x, eu estou chamando, pessoal, o meu seno de x de u, então ficaria 1 menos u ao quadrado, né? E cosseno de x, ó,
cosseno de x dx, a gente está chamando de du. Então, ficou uma integral tranquila, né, pessoal? Olha lá, olha lá. Fica 0,5 de 1 menos u ao quadrado du. Então, vai estar tranquilo para a gente. Ó. Fica integral de 0 a π sobre 6 de cosseno ao cubo de x dx, pessoal. Ó, 1, no caso, seria du, certo? Eu já vou colocar direto aqui, ó. Vamos colocar assim, ó. Ficaria 0,5 de du, pessoal, menos 0,5 de u ao quadrado du, né? Vamos fazer? Vai ficar 0 a π sobre 6 de cosseno ao cubo de x dx, certo? Será du, ó, u de 0,5, ok? Menos, ok? Integral de u ao quadrado, ó, u ao cubo sobre 3 de 0,5, ok? Está resolvida, pessoal, está resolvida. Então, vai ficar 0 a π sobre 6 cosseno ao cubo de x dx seria, ó, pessoal, como é u, né? Seria meio, não é isso, ó? É menos 0, né? No caso aqui, ó, meio. Estou colocando só para didaticamente, tá? Você já podia colocar já meio, tá? Aqui, ó, menos, pessoal, menos, ok? Ó, ficará meio ao cubo, pessoal, seria 1/8 dividido por 3, 0 ao cubo, ó, 0, menos 0. Seria esses dois cálculos aí, tá bom? Vamos ver, pessoal, quanto é que vai dar. Vai ficar 0 a π sobre 6 de cosseno ao cubo de x dx. Olha lá, isso aqui, pessoal, é 0, né? 0. Então, vai ficar meio menos, ó, 1/8 dividido por 3 é 1/8 vezes 1/3, né? Já que esse 3 aqui a gente tem que inverter, né? Fica 1 sobre 24, né? Então, ficaria meio, pessoal, menos 1 sobre 24, certo? Ok. O meio menos 1 sobre 24 aqui, pessoal, ó, entre 2 e 24, o MMC é 24, 24 por 2, 12, vezes 1, pessoal, 12, 24 por 24 dá 1, vezes 1 dá 1, certo? Então, veja, ó, a integral de 0 a π sobre 6 de cosseno ao cubo de x dx, pessoal, é igual a 12 menos 1, ó, 11 sobre 24, certo? Ok? Muito bem. Mas vejam, pessoal, vejam, a bem da verdade, nós estamos, ó, aqui, ó, o que a gente quer encontrar é a integral de menos π sobre 6 a π sobre 6 de cosseno ao cubo de x dx, né? Ela é 2 vezes essa integral, certo? Então, vamos escrever aqui, pessoal, vamos escrever aqui. Deixa eu colocar aqui, ó, certo? Vamos fazer assim, ó. Ok. Vamos colocar assim, ó, finalmente, certo? Temos que, certo? Repare, o que a gente está querendo encontrar é a integral de menos π sobre 6 a π sobre 6 do cosseno ao cubo de x dx. É isso que a gente quer encontrar, né? Ok? É isso aqui. Muito bem. Só que ela é, pessoal, 2 vezes a integral de 0 a π sobre 6, já que a função cosseno ao cubo de x é par, né? Então, era 2 vezes cosseno ao cubo de x dx. Então, a integral, pessoal, de menos π sobre 6 a π sobre 6 do cosseno ao cubo de x dx é 2 vezes, veja, a integral de 0 a π sobre 6 cosseno ao cubo de x dx é que a gente encontrou aqui agora, 11 sobre 24. Dá para a gente fazer aqui, né, pessoal? 24 por 2, ó, dá 12, certo? Então, pessoal, a integral de menos π sobre 6 a π sobre 6 do cosseno ao cubo de x dx, certo? É igual a 11 sobre 12, certo? Ou 11 dozeavos. É isso aí, pessoal. Com isso a gente termina a aula 9, tá bom? E, pessoal, nessa semana agora eu já vou definir data e horário para a gente ter a nossa live. E na nossa live a gente vai resolver a primeira lista, todas as questões da primeira lista. Tá bom? É isso aí, pessoal. Valeu!